Dia 19 de maio. Números capítulo 28. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, em oferta de manjares amassada, com a 4ª parte de 1 rim de azeite batido. É holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 rim, para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde. Como a oferta de manjares da manhã e como a sua libação, o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares e a sua libação. É holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito e 3/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite em oferta de manjares, para 1 novilho, 2/10 de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares para 1 carneiro, e 1/10 de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares para 1 cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de 1 rim de vinho para 1 novilho, e a 1/3 parte de 1 rim para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 rim para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia, haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha, amassada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 novilho e 2/10 para 1 carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10. E 1 bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, oferecereis cada dia por 7 dias o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. No 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para 1 novilho, 2/10 para 1 carneiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e 1 bode para fazer expiação por vós. Oferecê-los-eis além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e das suas libações. Ser-vos-ão eles sem defeito. Salmos capítulo 72. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça.
Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver a lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até aos confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até aos cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Isaías capítulo 19. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e necromantes, e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão, e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas ribanceiras, e tudo o que foi semeado junto dele, se secarão, serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pecadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem a rede sobre as águas desfalecerão. Consternar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoã. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoã, enganados estão os príncipes de Mênfis. Fazem errar o Egito, os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante, e eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará ao Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar, encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele dia,
haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá às orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: Assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos, despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão, por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: Vede, foi isto que aconteceu àqueles em que esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente,
por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.